Coisas boas que já começaram a acontecer no Brasil. Enfraquecimento da esquerda. Há pelo menos 15 anos, o mundo acompanhou os partidos de esquerda tomando os governos na América Latina. Na primeira década de trajetória desses governos na Venezuela, Brasil, Argentina, Equador, Bolívia e Uruguai, resultou na redução da miséria e aumento de políticas de inclusão e do produto interno bruto. Todos esses governos conseguiram se reeleger e fazer sucessores, mas, nos últimos anos algo deu errado. A maioria dessas nações enfrentaram crises de cunho político-econômico. Em 2014 a América Latina registrou a menor taxa de crescimento em 5 anos, e os países que mais contribuíram para o baixo crescimento foram Brasil, Argentina e Venezuela. Agora a esquerda foi derrotada e perdeu força na América Latina. Corrupção e problemas econômicos tiram a esquerda do poder na América do Sul, e agora metade dos países que reúnem 2/3 da população da região será governada por políticos de centro ou de direita. 2. Cortar relações diplomáticas com países comunistas. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que não há motivos para manter relações diplomáticas com Cuba, pois o país caribenho desrespeita os direitos humanos, e porque não há negócios a serem feitos com a ilha comunista. O presidente eleito criticou mais médicos e falou que é uma tortura que o governo de Cuba receba parte dos salários dos médicos. Em entrevista publicada pelo jornal Correio Brasiliense, Bolsonaro criticou o modelo do programa Mais Médicos, pelo qual 11.420 médicos cubanos trabalham em áreas pobres e remotas no Brasil. Ele disse que 75% dos salários dos médicos era pago ao governo de Cuba e que seus filhos não estavam autorizados a vir ao Brasil, citando o caso de uma médica cujos 3 filhos tiveram que continuar em Cuba. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, assumirá em 1º de janeiro, e promete a maior mudança na política externa do país em décadas. 3. Buscar relações mais próximas com Estados Unidos e Israel. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu apoio do presidente Donald Trump. Em telefonema felicitando Jair Bolsonaro, Trump declarou que Brasil e Estados Unidos passariam a ser grandes parceiros. Os Estados Unidos serão um parceiro ainda mais próximo do Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro, garantiu Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump. Num pedaço do mundo onde há socialismo radical e caos na Venezuela e crise econômica, com o FMI mandando na Argentina, Bolsonaro representa o caminho do capitalismo esclarecido e será uma liderança populista nacionalista, considerou Bannon. O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou que planeja seguir o presidente Donald Trump, que quando assumir o governo vai transferir a embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo a cidade santa como capital de Israel, como os Estados Unidos fizeram. 4. Tecnologias para o Nordeste brasileiro. Israel está buscando intensificar as relações com o Brasil, para oferecer equipamentos e tecnologia de dessalinização de água. Israel contribuirá para o desenvolvimento da agricultura do semiárido, por meio da difusão de técnicas de irrigação em regiões do Nordeste brasileiro. O embaixador israelense no Brasil, Yossi Abraham Shelley, disse que as negociações sobre transferência da tecnologia vêm sendo lideradas por empresários israelenses diretamente com estados como Ceará e Maranhão, que sofrem com a seca da região Nordeste. A reportagem do Canal Rural explica como a técnica israelense de dessalinização pode ser utilizada no Nordeste brasileiro. A água dessalinizada responde por 75% do consumo doméstico de água em Israel. A tecnologia é aplicada em 600 milhões de metros cúbicos, o que equivale ao volume que abastece 6,5 milhões de pessoas por ano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2019. 5. Tolerância zero com crime. Moro irá assumir Superministério da Justiça de Bolsonaro. A escolha de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça segue o anseio da população. Eu fui ameaçado a semana passada, sabe por quê? Porque eu defendi um dos grandes juízes federais desse país, Dr. Sérgio Moro, que é de Curitiba, que tinha que ser o futuro ministro da Justiça desse país. Foi o juiz federal que mais prendeu corrupto na história da nação brasileira.
Com Sérgio Moro como ministro da Justiça e da Segurança Pública, o governo brasileiro se voltará contra a corrupção, o tráfico e o crime organizado com o endurecimento das leis. Estamos assistindo agora a OAB e entidades defensoras de direitos humanos de que a culpa dos que morreram dentro dos presídios é da sociedade e não deles mesmos. E pregam, então, um esvaziamento das penitenciárias. Obviamente, se isso acontecer, esvaziando as penitenciárias, nós vamos acabar enchendo os cemitérios de inocentes. Pois é, pelo que eu tenho lido nos jornais, principalmente pessoal da OAB, dos direitos humanos, advogados principalmente, a solução agora, depois dessas matanças em presídios, é não prender mais ninguém. Já que os presídios estão superlotados, eles dizem que a culpa toda é de quem prende e quem condena, ou seja, a culpa da matança é da polícia e dos juízes. É o anti-Brasil em marcha. O juiz Sérgio Moro aceitou o convite para ser superministro da Justiça no próximo mandato, disse Moro em nota divulgada após o encontro. Fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Exatamente o contrário. Eu sou vítima daquilo que eu combato. Eu costumo dizer nas minhas máximas, né? Eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que o cemitério cheio de inocentes. Um dos grandes juízes federais desse país, Dr. Sérgio Moro, que é de Curitiba, que tinha que ser o futuro ministro da Justiça desse país. A bandeira do meu país é verde, amarela, azul e branca. E eu vou defender a bandeira do meu país, é a minha maneira de ser. Deus abençoe a nação brasileira. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Essas são as 5 coisas boas que acontecerão no Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2019. Se gostou do vídeo, compartilhe. Deixe seu like para nos ajudar. Deus abençoe a nação brasileira.